Passageiro embarcando. Ela já tá aqui para participar da sua primeira live na Difusora. Vamos com a Simone Rocha e o bloco Educação Sexual. Vamos falar de educação sexual com a pedagoga e sexóloga Simone Rocha. Oferecimento Italife, a sua saúde é no seu tempo. Informações 48996479563. Seja bem-vinda, Simone, bom dia. Bom dia, obrigada. E aí, Simone, como é que foi a semana? Tudo bem? Foi tudo ótimo. Muita chuva? Muita chuva, né, João? Nem consegui estar aqui na semana passada. Verdade. Hoje também tinha bastante chuva no caminho, mas deu tudo certo. Que bom, que bom. Galera, o Bloco Educação Sexual acontece todas as quintas-feiras aqui na Estação 100.3 a partir das 10h30. Você pode deixar sua mensagem. Agora que temos a live no YouTube, se você quiser deixar uma mensagem aí, um alô, uma pergunta para a Simone, à vontade, tá? E também use o 98482-3888, o WhatsApp da Difusora, ok? O tema de hoje é cabuloso. O tema de hoje é cabuloso, galera. Óbvio, esse daí vai gerar rebuliço aí pra galera que tem os filhos, já estão crescendo, né? Mas namoro entre crianças. Ai, Simone, conta pra gente. Vamos lá, né? Já vamos começar com a seguinte frase: criança não namora. Criança não namora. Valeu, Simone, muito obrigado. Acabamos. Né? A gente tem que cuidar muito, João, quando a gente faz com as crianças brincadeiras relacionadas a isso. O que acontece muito, principalmente os meninos, né? Desde pequeno já tem esse estímulo, né? E as namoradinhas, como é que tá as namoradas da escola? Sim. Quantas namoradas você tem? E aí a gente até poderia ficar aqui falando a manhã toda, porque quando a gente pergunta para o menino quantas namoradas ele tem, o que a gente está ensinando para essa criança, né? Então, mas nem é esse o ponto. O ponto é que quando a gente incentiva esses namorinhos, né, essas brincadeiras com as crianças, a gente está adultizando a criança. A gente está querendo que ela pule uma etapa. Então, assim, criança não namora, gente, nem de brincadeira, nem com essas falas. Então, quando a gente estimula esses namorinhos, a gente pode impulsionar a criança a ter sentimentos que ela não deveria nem estar pensando ainda. Então, a gente adianta coisas. E aí, vai ter gente que vai falar assim... Já vamos prever os comentários, João. Vai ter gente que vai falar assim, mas é brincadeira. Ela sabe que é brincadeira, ele sabe que é brincadeira. Gente, vamos partir do princípio que brincadeira para criança é coisa muito séria. A criança leva a sério a brincadeira dela. Então, para a criança pode não ser uma simples brincadeira. Então, as crianças, pode acontecer delas apresentarem problemas de autoestima, por exemplo. Eu já vi casos de criança preocupada em emagrecer porque o namoradinho, que alguém falou que era namoradinho, não gosta dela. E eu tô falando de uma criança de 7 anos. Isso é muito sério. Então, assim, quem falou para essa criança que o menino era namoradinho dela? Outra brincadeira que acontece com as meninas também. Eu vou esperar você crescer. Quando você crescer, a gente namora. Para quem fala, pode realmente ser uma brincadeira, né? Mas, gente, a criança vai ficar com esse pensamento. Será que quando eu crescer eu vou ter que namorar ele mesmo? Como que vai ser quando eu crescer? Então, não façam esse tipo de brincadeira. Não estimulem que as crianças, né, namorem. Então... acho que esse é o início, assim, pra gente falar sobre isso. Acho que dá pra começar por aí. Com certeza. Pessoal, lembrando, 984-82-3888, WhatsApp pra você mandar as suas dúvidas e conversar com a gente, tá? Falando nessa questão, né, Simone, porque assim, você falou principalmente nesse início do trato do adulto com a criança a respeito do assunto. Mas também existem as brincadeiras da criança entre crianças, né? Falando. Então, como ajudar a filtrar isso, a estar monitorando, né? Como orientar
né, este contato que a criança tem que ter, até porque, né, para não rolar esse tipo de assunto, né, entre uma e outra, né? Sim, acontece, né, João, na escola, ai, fulano gosta do ciclano, isso é saudável, essas brincadeirinhas, porque assim, vamos pensar que as crianças, elas estão se descobrindo juntas, né, então tem aquela paquerinha, tem às vezes um sentimento, mas, por exemplo, o que é legal a gente pensar? Não estimular isso. Uma coisa, eu tenho um carinho especial pelo meu coleguinha, pelo João. Tá, então, orienta a criança que, enquanto criança, vocês podem ser amigos, né? E quando você crescer, aí se continuar esse sentimento e continuar gostando, aí você pode desenvolver isso. O que acontece muito com as crianças é que elas também mudam de opinião muito rápido. Então, hoje, de repente, ela gosta do João, e aí o João faz alguma coisa que ela não gosta mais, e aí ela passa a gostar de outro. Então, assim, explicar para as crianças que não é um momento que ela precisa tomar uma decisão, que ela precisa escolher um namorado, ela não precisa se preocupar com isso. Essa questão não é uma questão da infância, né? Essa questão de namorar, de escolher com quem vai namorar, isso tudo dá para deixar para depois. Então, assim, essas brincadeiras com as crianças, o que ela não pode é ser estimulada. Então, por exemplo, às vezes os pais são amigos de outro casal e falam, quando você crescer você vai namorar ele, e estimula isso desde pequeno. Não estimulem isso, estimulem assim, olha, vocês são crianças, nesse momento vocês podem ser amigos. Mas eu gosto muito do João. Tudo bem, então você pode ser muito amiga do João e deixa para pensar em namoro mais pra frente. Então, o ideal, assim, não é punir ou advertir, não é isso, mas o ideal é não estimular. A gente não pode estimular que a criança tenha que ela acredite que ela é namorada de alguém e tudo mais. Deixa isso lá para adolescência, porque isso vai acontecer naturalmente. Na adolescência isso já vai vir muito forte mesmo, né? Simone, falando nessa questão de estímulo, que é justamente, acho que é o ponto principal, né, dessa pauta, as atividades na escola, por exemplo, vou pegar da época que eu estudei, na época Dia dos Namorados, as professoras traziam atividade, escreva uma cartinha pra pessoa que você gosta, né? Já aconteceu isso nas minhas séries iniciais mesmo, né? Então esse é um tipo de atitude que deveríamos estar evitando, né? Eu acredito que hoje, João, isso já não aconteça mais, né? Eu acredito, não estou afirmando, né? Porque é importante a gente falar as datas comemorativas e tudo mais, mas como a gente já sabe, não é legal estimular isso na infância. Então, não tem o porquê a criança... Diferente se fosse o dia do amigo, por exemplo. No dia do amigo, a gente pode sim escrever uma carta pro amigo que você gosta, né? Então, de novo, o ideal é só não estimular. E isso volta muito para os adultos, porque a criança, ela... De novo, né? A gente vai sempre falar isso. Ela acata muito o que os adultos falam. Então, se o adulto fala que ela é namoradinha do João, ela acredita que ela é namoradinha do João. E às vezes o João nem tá sabendo, né? Então, assim, então, esse estímulo de escrever carta e tudo mais, de novo, isso vai acontecer naturalmente daqui a pouco. Então, quando tá ali na 4ª, 5ª série, começa a querer escrever cartinha, porque daí já sabe ler, já sabe escrever. Então, é algo intuitivo, isso vai acontecer. Então, não precisa ser estimulado, dá tempo ao tempo, não precisa adultizar as crianças. A criança, ela precisa ser criança. Se a gente parar para pensar, a gente já adultiza muito as crianças. Desde quando a gente tenta vestir criança como adulto, por exemplo, né? Então, essa questão do namoro a gente pode esperar e deixar que aconteça naturalmente. Vai ter adolescência, vai acontecer, então não precisa antecipar. Tem uma pergunta aqui no Instagram. Posso ler aqui? Perfeito, à no vontade. Meu Instagram. Pessoal, lembrando que a Simone, enquanto ela tá aqui com a gente, ela também faz live lá no Instagram dela, simonirocha.sexóloga. Então você segue, também pode mandar dúvidas no direct dela e aproveita e já comenta na live. Fala aí, Simone. E aí mandaram uma pergunta assim: e quando tem a fala de pai para filha, eu sou seu namorado?
Isso é seríssimo, tá, gente? Porque o pai não é namorado da filha. E aí entra muito a questão do pai deixar bem claro que ele é namorado da mãe, né? Então, essa fala realmente não deveria existir. Ela é problemática em muitos níveis, em muitos níveis, exatamente. Mas, assim, de forma bem resumida, tem aquela coisa do machismo na nossa sociedade, de que, a minha filha vai namorar com 21, né? Ainda tem, não, mas se fosse menino, tem o estímulo desde sempre. Mas essa é outra ponta. Agora, falar que é namorado do pai, isso é muito problemático. Porque, gente, confunde a cabeça da criança. Ela não entende isso como brincadeira, ela leva isso a sério. E aí a gente pode ter, em casos extremos, uma filha que realmente acredita nisso, e aí ela começa a ter muitos ciúmes da mãe. Então vai acarretar outros problemas. Porque naturalmente a filha tende, Freud fala muito disso, a filha tende a ter esse primeiro amor com o pai, né? Quando tem um bom convívio. E o filho com a mãe. Então, a criança, naturalmente, ela já disputa com o sexo oposto. Então, né, a menina vai disputar a atenção do pai com a mãe e o menino vai disputar a atenção da mãe com o pai. Isso já acontece naturalmente, sem ninguém dizer pra menina que ela é namorada do pai. E aí, se você estimula isso, você pode realmente criar outros problemas. Então, por favor, gente, não façam isso, não falem. E se vocês verem alguém fazendo, eu sei que é difícil, né? A gente fica até a chata do rolê de corrigir todo mundo, mas eu acho que aprender nunca é demais. Então a gente pode dizer, não fala isso, ela não é sua namorada, né? Ela vai ter os namorados dela na hora certa, né? Na idade certa. Enfim, acho que é isso. E isso, não pense que a gente está inventando, não, pessoal. Se vocês pesquisarem na internet, já tem casos gravíssimos, tá? Que levaram a consequências tenebrosas devido a essa deturpação da imagem que começou lá na infância, tá? Então, vocês podem pesquisar, né, Simone? Não é a gente está inventando, a gente está alertando, né, Simone? Está alertando. E assim, o que a gente traz aqui, João, claro, o nosso objetivo é trazer sempre de forma muito leve, muito simples, mas a base que tem atrás disso é muito estudo, que nem eu acabei de citar Freud, né? É muito estudo, artigos que eu trago. Então, assim, realmente, se você pesquisar, infelizmente, se você der um Google, você vai se deparar com histórias muito tristes em relação a isso. A gente não está aqui para apavorar ninguém, mas é um assunto sério. A gente tenta trazer de uma forma leve, de uma forma que todo mundo entenda, que todos os ouvintes consigam entender. Não vou trazer nenhum nome científico, nada disso, mas é bem triste essa realidade. Sexóloga Simone Rocha, atendimento online, Instagram simonirocha.sexóloga, atendendo na área infantil, toda quinta-feira aqui na Difusora, a partir das 10h30. E as brincadeiras de criança, as brincadeiras tipo salada mista, aquele já conhece, o pessoal se lembra disso, quem nunca, né? Mas isso leva até isso é uma dessas questões que levam a esse adiantamento, a pular as fases, né? Porque muitas das crianças acabam dando o primeiro beijo nesse momento, né, o Simone? Aí, isso aconteceu. Minha filha, meu filho chegou pra mim e falou, dei um selinho no fulano ou na fulana. E agora? Gente, não repreenda. Apesar de tudo. Isso tudo, João, vai depender da idade, né? Que nem eu falando. Ali tem 10, 12, 13 anos. Gente, super normal. Quem nunca, né? E ali, de novo, é um momento que eles estão descobrindo juntos. Claro que tem que ter uma supervisão. Claro que tem que ter um diálogo. De novo, a gente sempre vai bater na tecla do diálogo, né? Com certeza. Vai ficar até repetitivo. Mas, assim, não é algo a se assustar. Porque pensa que são crianças da mesma idade se descobrindo juntos. Diferente de casos, por exemplo, que eu vi agora na semana passada. Um exemplo, tá, João? Uma criança de 12 anos brincando com uma criança de 6, 7 anos. E aí essa criança de 12 fez brincadeiras sexuais, que a gente chama. Aí já é um outro contexto, porque uma criança de 12, ela já sabe muito mais coisas relacionadas a isso do que uma criança de 6, 7 anos. E aí sim é algo a se preocupar. Aí a gente separa essas crianças, conversa com a de 12, que isso não pode acontecer, e conversa com a de 6 para tentar amenizar caso tenha tido algum dano.
Mas aí também é outra coisa. Agora, quando a gente fala de todo mundo da mesma sala, todo mundo da mesma idade, claro que terão alguns mais adiantados no assunto, outros não, mas que estão fazendo uma brincadeira, e essa brincadeira não invade, ninguém foi obrigado a dar um selinho, foi algo que eles estavam brincando e ali na hora estava divertido, talvez depois bata um arrependimento, eu corro contar para minha mãe, e aí vai ser orientado. Não gostou, não faz mais, você não tem idade para isso, enfim. Então, assim, não é algo grave, na verdade é até saudável, porque são crianças se descobrindo com crianças da mesma idade. Isso não tem problema. Agora sim, já puxando aí o gancho, né? A gente tem que cuidar quando crianças de idades diferentes brincam sozinhas. Por isso a importância de sempre a supervisão de um adulto. Então, que nem esse caso que eu citei, uma criança de 12 brincando com uma de 6, e aí faz uma brincadeira de salada mista, aí não pode acontecer, porque a de 6 não tem a mínima ideia do que está acontecendo e a de 12 já tem alguma noção do que está acontecendo. Então, aí não é legal, mas sendo da mesma idade, acho saudável essas descobertas, tem muita coisa para ser descoberta aí, né? Simone, essa é uma discussão, né, um assunto que com certeza e inevitavelmente nos leva para internet, para as redes sociais, né? Acho que até esse vai ser o último tópico que vamos estar conversando hoje. O relógio está marcando 10h48. Tem que jogar um break daqui a pouco, senão o nosso diretor vai estar a gente intervalo. Amanhã a gente vai levando, né? Mas justamente, inevitavelmente, nos leva para essa discussão, né? E até você já comentou anteriormente. Mas e esses cuidados com as crianças nas redes sociais? Quer ter Facebook, quer ter Instagram? Qual seria uma idade adequada para liberar esse tipo de acesso? Porque é muita informação desmedida, né, Simone? Eu costumo dizer o seguinte, João, a gente tem que pensar assim: você deixaria o seu filho andar sozinho na rua? Com qual idade você deixaria o seu filho viajar sozinho pelo mundo? Ok, quando você deixa ele ter um Instagram, um Facebook, ele tem esse acesso ao mundo. Então, assim, claro, a pessoa fala, que exagero. Depende. Você vai conseguir ter tempo suficiente para monitorar? E assim, não é monitorar de vez em quando. Dependendo da idade, hoje eu vejo crianças de 7, 8, 9 anos com Instagram. Então, assim, é a mesma coisa dessa criança estar viajando pelo mundo sozinha. Você não tem noção quem são as pessoas que ela vai conversar, quem ela vai encontrar, os conteúdos que ela vai acessar. Então, assim, realmente, o ideal mesmo seria a criança não ter rede social. Até pela exposição, a gente já falou muito disso. Hoje, a cada 10 crianças até 10 anos, somente 2 não acessaram conteúdo pornográfico. Olha esse número. É um número muito alto. Se ela consome, se ela continua acessando, não temos essa informação, mas é um número muito alto de crianças acessando. Então, acho que isso vai muito de cada caso, né? Mas fica o alerta. Você achar que a criança, ela tá no Instagram, mas aí tem pais que dizem assim, mas aí ela adiciona só quem eu quero. Tudo bem. Já é alguma coisa, realmente, né? O Instagram fechado, só com conhecidos, familiares. Mas o que ela acessa? A gente tem que se preocupar com o que ela está vendo também, não só com o que chega até ela. Então, assim, é bem complexo. É bem importante ficar de olho, mas ensinando essa responsabilidade também do que postar. Porque uma vez que você posta uma foto, você perde total controle dela. Então não dá para se arrepender depois. Você postou, isso vira algo público e talvez as pessoas não tenham a real dimensão do que é uma foto, né? Do que é uma foto enviada, enfim. Então, acho que vale conscientizar as crianças com isso. Eu tenho uma filha de 10 anos, ela não tem uma rede social e eu sou crucificada por isso, porque ela é a única na sala. Não vou dizer a única, mas assim, as amigas têm rede social. Então, eu sou a mãe chata, né? Mas nesse momento, eu ainda prefiro ser a mãe chata. Mas isso vai muito de cada um. Mas tem que ficar de olho, não tem como a gente... esse a comparação que eu faço, é você deixar seu filho sozinho por aí. Mas ele tá no conforto da sua casa, ok, mas a internet deixa que ele vá para lugares que você nem imagina. São 10h51, pessoal, quero agradecer bastante a participação da Simone, toda quinta-feira enriquecendo aqui nossas manhãs na Difusora, tá? Na próxima quinta ela vai estar de volta com um novo tema, um novo assunto. Lembrando você,
siga as redes sociais dela, tá? simonirocha.sexóloga. Deixe suas dúvidas lá no Instagram dela, que ela vai estar anotando, e até a gente pode acabar montando um programa com um tema específico devido às suas dúvidas. Então mande lá, porque com certeza a sua dúvida é a de outra pessoa também, que a gente vai estar sanando aqui, vai estar comentando a respeito na quinta-feira. Simone, obrigado, viu? E um ótimo final de semana. Eu que agradeço, bom fim de semana e até quinta-feira que vem. É isso aí, pessoal. Simone Rocha na estação 100.3. Nós estaremos fechando a nossa live aqui no YouTube. Depois você acessa lá, Difusor FM 100.3 em Bituba, e acompanha caso você queira rever, né? Queira mostrar com seus filhos. Às vezes tem gente que não tá ouvindo agora. Quero mostrar um programa legal, até porque também a escola já vai estar começando daqui a pouco, né? Muitas crianças vão estar estudando nesse horário. Então, ó, que legal, quer acompanhar aqui o Educação Sexual com a sua família, você pode mostrar o vídeo depois para eles. Fechou? 10h52, vamos para o intervalo.